Olá, desbravadores! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou passar uma especialidade para vocês de orçamento familiar. Uma especialidade um pouquinho complexa. Então, pegue seu caderninho, anota, mas vocês vão conseguir sair bem, vão conseguir fazer essa prova, vai dar tudo certo. Para início, nós vamos falar um pouco de mordomo fiel, que é como nós devemos ser. Na base, na prática, né, a gente aprende na igreja que o dízimo e oferta, nós temos que devolver 10% dele, pois esses 10% é direito de Deus. É de Deus 10%, então nós devolvemos para ele. E em Malaquias 3, do 8 a 12, diz exatamente isso. Vamos ler junto? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para recolher-te. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Como nós acabamos de ler, quando a gente entrega o que é de Deus, Deus acaba nos retribuindo. Deus tira o que nos impede. Deus nos capacita, Deus nos redobra as bênçãos. A gente já sabe, então, com esse texto de Malaquias, a gente já sabe como devemos ser mordomos fiéis e o que nós devemos fazer com relação aos dízimos. Temos que dar os 10%. Mas e agora? Orçamento. O que tem a ver a especialidade de orçamento com tudo isso? Nós vamos entrar agora na especialidade de orçamento familiar. A especialidade de orçamento familiar é uma forma de você gestar, é uma forma de você direcionar o seu dinheiro. É uma forma de você manter o equilíbrio. Orçamento familiar nada mais é do que uma estimativa dos seus gastos e dos gastos da sua família. Então, quando a gente pensa em orçamento, nós pensamos em dinheiro. Familiar é a família que mora com você dentro da sua casa. Então, é os gastos dessa residência, os gastos desse contexto. Por que que é importante essa especialidade de orçamento familiar? Por que que um orçamento familiar vai me ajudar em alguma coisa? Porque você precisa ter o controle de tudo que entra e tudo que sai. Você precisa ter o controle dos seus gastos, das suas despesas. Você, para você não entrar em dívidas, nada mais é do que um controle padrão para você. Como que a gente pode, então, ter um controle, ter gastos regulares, normais e não entrar em dívidas? São com algumas listas que a gente faz de economias. Alguns cortes, tipo, comprar coisas que são realmente úteis e que são realmente relevantes para vocês. Então, no momento que você for comprar alguma coisa, faça uma lista. São as listas de despesas. Se aquilo lá for realmente relevante, você coloca num lado, numa parte da lista. Se não for, você põe do outro e daí você faz um balanço. Tipo, eu preciso disso agora ou eu preciso mais daquilo outro? Então, você coloca isso na sua lista de prioridades. Quando eu vou para o mercado, eu faço uma lista. Por que que a gente faz essa lista para ir no supermercado? Para não sair do contexto, para você saber o que você precisa realmente comprar e você não gastar a mais, gastar com o que você já planejou. Lógico que quando a gente também vai no mercado, a gente tem que fazer um mapeamento
escolher um bom local onde é barato para você fazer as suas compras, porque assim você não gasta a mais, você gasta o necessário. E com aquele dinheiro que sobrar das compras, você pode fazer uma outra coisa, tipo pagar uma conta ou até mesmo comprar uma roupa, se for o caso de necessidade. Além do melhor local para comprar, ainda tem o melhor dia de compra. Às vezes tem mercado que fazem dias de promoção ou dia de feira na promoção. Então, você vai naquele dia no mercado e compra exatamente aquilo que está em promoção. Então, a gente tem que ter o equilíbrio do que comprar, o dia que comprar, e se é relevante ou não. Tá, eu já sei tudo isso, que eu faço a lista, mas eu não consigo economizar. O que eu faço para economizar? Economizar, gente, nada mais é no que você faz no trabalho do dia a dia, no que você mexe. Então, não deixando a torneira aberta, desligando o chuveiro no momento que você for se saboar no banho, desligando a torneira da pia para você escovar o dente. São, por exemplo, mais um, né? Vai usar o forno, usar para fazer um pão, um bolo, um assado, usar mais de uma única vez na semana, entendeu? No caso do forno. Tirar os gastos que são supérfluos. Então, se eu faço um pão, um bolo, uma torta no forno na segunda-feira, lá para frente eu não vou precisar usar de novo. Mas quando eu precisar usar de novo, eu uso e faço mais alguma coisa que também vá ao forno para não gastar tanto gás à toa, tá? E daí você pode pensar no que a sua família poderia fazer para melhorar de acordo com a sua rotina, com relação a banho, com relação a idas em shopping, diminuir as idas ao shopping para você economizar, porque até chegar no shopping você está gastando combustível está caro. Até você, na hora que você chega no shopping, você quer comprar um lanche. Lanche em shopping é caro. Então você diminui algumas atividades na rotina de vocês que vocês sabem que não vai atrapalhar, mas sim que vai beneficiá-los. Neste momento, nós vamos aprofundar um pouquinho do orçamento. A gente vai entender um pouquinho as partes chatas de orçamento. Essa parte os pais entendem um pouquinho mais. Então agora você, desbravador, vai saber um pouquinho mais sobre esse lado do seu pai, do seu lado da sua mãe, que às vezes eles ficam tão nervosos no começo do ano e vocês não sabem o porquê. Agora vocês vão entender o porquê. E daí, quando o pai e a mãe falam assim: olha, a gente não pode gastar com tal coisa porque eu tenho tal coisa para pagar. Você vai falar assim: ah, isso estava lá na especialidade de orçamento familiar. Então, eu sei que o negócio não é fácil. Então, vamos lá. É, Nós temos no Brasil e no mundo inflação e impostos. O que são inflações e impostos? A inflação é nada mais do que o aumento persistente no valor dos preços. Então, o valor tá 18,99 um arroz. Daí, depois de uma semana, aquele arroz que estava 18,99 agora tá 20,99. Subindo, o valor vai subindo persistentemente e vai generalizando. Isso vai aumentando cada vez mais. Isso é uma inflação. O imposto já é a imposição de um encargo financeiro, tá? Ele normalmente está direcionado aos estados. Então, os estados cobram esse imposto. A inflação não. A inflação já é uma lei lá de cima, entendeu? Vem da presidência, daí a inflação é a mesma para o Brasil inteiro. O imposto não é somente é mais, como eu posso dizer para vocês, ele é mais ele não é rígido, ele é mais, eu não esqueci a palavra. Ele é mais governo, lembrei.
Daí, todo começo de ano tem alguns impostozinhos, tá? Que a gente tem que pagar. Os pais, normalmente, né? Que é o IPTU e o IPVA. O IPTU e o IPVA, e às vezes tem ainda no começo do ano moradia, gastos de luz. Mas o IPTU e o IPVA são impostos que todo ano tem que pagar, começo de ano, vira o ano, já tem esses dois aí para, para bater na porta. Dentro do orçamento familiar, existem alguns riscos, tá? O primeiro risco é com relação ao superfaturamento de compras a prazo, tá? O que seria compras a prazos? Você compra um celular e você paga um valor X nesse celular. E esse valor está superfaturado. Esse valor você está pagando, na verdade, de dois telefones em um único aparelho. Você paga dois telefones, mas você só leva um. Por isso que ele está superfaturado. Os juros, ele é um pouquinho mais delicado, porque a cada tempo, se você faz uma dívida no banco, por exemplo, e os juros estão correndo, cada vez que você for olhar, esses juros vai ter aumentado o valor. Então, se você está devendo 599, no outro dia você vai estar devendo 600. Depois, 601, 610. Os juros vai aumentando cada vez mais as parcelas. E temos também as taxas de juros de encargos financeiros, que são nas linhas de cartão de crédito. Elas normalmente têm alterações de banco para banco. Então, um banco X faz um valor, o outro banco X faz outro valor, mas também acaba nos atrapalhando e acaba sendo um risco muito grande se a gente não prestar atenção nas letrinhas miúdas, se a gente não prestar atenção em algumas coisas. Por isso que a dica é: se você não sabe o que isso significa, não assine um contrato, principalmente em banco. Se você não sabe do que aquilo se trata, não se envolva. Deixe lá quietinho, pesquisa, se informa. Daí depois, se você vê que não é nada demais, vai lá e assine um contrato de banco. Isso é uma dica futura para quando vocês forem fazer contas no banco ou outra coisa. Vamos voltar agora para a parte de economia, tá? Os cortes, como eu falei, naquela hora, os cortes são muito necessários, tá? Você só vai selecionar somente o que é necessário mesmo. A gente vai bater de novo nessa tecla. Compre somente o que precise com consciência, tá? A porcentagem de renda de uma família, ela deve ser poupada, geralmente em 30%. Passou de 30%, você não é uma pessoa econômica e você já está entrando em uma zona de perigo. E essa zona de perigo leva para esses riscos aqui. Então, cuidado. Quando a gente fala também em orçamento, tem as partes do investimento. Normalmente, os investimentos que são mais aconselhados são em dólar ou em imóveis, tá? Mas existem investimentos de outras formas. Lotes, ou propriedades de hotel, outros investimentos. Então, para fazer o investimento seguro e certo, também tem que ter a pesquisa. E normalmente, em casos de empresas, é aconselhável que tenha o contador da empresa junto, um contador e um advogado, porque eles intermediam para saber se o investimento vai ser saudável, se vai dar lucro, ou ele fala assim: não, esse investimento só vai fazer você perder dinheiro, não é seguro, não faça. Então, no futuro, se quiser fazer um investimento, faça um investimento seguro e saudável. Ah, mas eu apliquei numa bolsa, US$ 10
e tentei subir. Se não for um lugar seguro, você vai perder o dinheiro. Lógico que eu dei um valor simbólico de US$ 10, mas US$ 10 já é um dinheiro razoavelmente, né, utilizável se a gente converter para o real. Agora, para finalizar a nossa especialidade, tá? Que ela foi bem rápida, bem curta. Temos os itens práticos que vocês vão precisar fazer para comprovar a especialidade de vocês e para entenderem um pouquinho melhor sobre tudo aquilo que eu falei e um pouquinho a mais, tá? Vocês vão precisar fazer uma lista de despesas da sua família, tá? E classificá-las em necessárias, úteis e supérfluas. Então, pega uma folha de sulfite, faz uns quadradinhos bonitinhos, como se você fosse jogar stop, e você escreve lá, necessário, útil e supérfluo. Depois você vai colocar toda a sua lista em cada parte, bonitinho. Depois você faz um parâmetro e entrega pra gente, tá? Pra gente ver como que você tá fazendo. Depois você vai verificar a lista de compras de mantimentos e produtos de higiene e limpeza da sua família. Você vai ver o que que a família compra, o valor que a família compra e você vai fazer essa lista. Terceiro, você vai manter um orçamento pessoal e relatório de entrada e saída de dinheiro durante pelo menos 6 meses. Faz de novo uma folha de sulfite, um planejamento e coloca, que nem você fez do necessário, útil e supérfluo, você coloca entrada, saída e daí você faz um relatório durante esses 6 meses. Montar um orçamento familiar e manter um relatório preciso de entradas e saídas durante 6 meses. Vocês vão criar um orçamento familiar saudável e vocês vão tentar aplicá-lo em 6 meses. Depois, não menos importante, mas por último, vocês vão saber fazer um dos seguintes itens abaixo: preencher e endossar cheques, preencher recibos, pagar boletos ou faturas em um terminal de autoatendimento na lotérica, arquivar recibos de pagamentos, interpretar um status de conta corrente e poupança. Então, todo mundo já pagou um boleto na lotérica. Então, todo mundo já sabe fazer isso daqui. Tá certinho. Então, vocês vão lá tentar preencher cheques, os recibos, com a ajuda do pai e da mãe, tá? E vocês vão tentar interpretar um status de conta corrente poupança. Pede ajuda mais uma vez do pai e da mãe, ou se você já tem 15 anos, você já sabe fazer isso um pouquinho melhor, né? E também, não menos importante, tente arquivar os recibos de pagamento para a gente ver se você sabe fazer isso direitinho mesmo e para você ter esse item prático completinho. Espero que vocês tenham gostado da especialidade. Nós nos vemos mais para frente para uma outra especialidade, porque lembrando vocês, nós estamos começando o projeto Quanto Mais Melhor, que é de especialidades, e esse projeto é voltado para a conclusão das classes regulares. Todas as especialidades das classes regulares nós estaremos fazendo e estaremos passando para o canal do Cooper. Então, prestem muita atenção, assistam os vídeos e vamos conseguir mais especialidade, pessoal. Maranata!